bem-vindo ao canal Aprende Aí. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na jornada de engenharia que transformou um gênio, lá numa caverna, em uma força nossa, quase imparável. Como é que a tecnologia fez isso? Como é que o homem virou o Homem de Ferro? Bora descobrir? Olha, e essa frase aí, ela resume tudo, né? O poder do Homem de Ferro não veio de um raio cósmico, não caiu do céu, nem nada disso. Foi construído, foi soldado, foi programado. É a prova de que a inteligência humana pode sim criar um super-herói do zero. Eles não precisam nascer com poderes, eles podem ser fabricados. E o mais impressionante é onde tudo isso começa. Não foi no laboratório super moderno, cheio de tecnologia. Foi numa caverna, no meio do nada. E ali, a engenharia não era um hobby. Era a única coisa que separava ele da morte. A primeira armadura foi literalmente uma obra de arte, criada pelo puro desespero de sobreviver. E agora, olha só que loucura. A Mark I, que foi feita com literalmente sucata de míssil, era de alguma forma mais eficiente que protótipos militares de verdade de hoje em dia. Pensa assim, projetos reais, tipo o Talos, tentam aumentar a força de um soldado em umas 17 vezes. O Stark, numa caverna, com o que ele tinha à mão, conseguiu uma eficiência até 20 vezes maior. É a prova de que a genialidade às vezes vale mais que qualquer recurso. E o resultado disso, bom, foi um verdadeiro monstro. Um trambolho de quase 700 quilos de metal bruto, que conseguia levantar, pasmem, 10 toneladas. Tá, não era nada sutil ou elegante, mas era pura força bruta. Era a vontade de viver transformada em metal. Ok, mas força bruta, por si só, tem um limite, né? Para evoluir de verdade, para deixar de ser só um sobrevivente e se tornar algo a mais, o Stark tinha que resolver o maior problema de qualquer tecnologia de ponta: a fonte de energia. E a solução que ele achou não foi criar uma bateria um pouco melhor. Não, não. Foi uma verdadeira revolução. O reator Arc não é só uma fonte de energia, é na prática uma estrela em miniatura. Uma estrela estável, portátil, que ele literalmente instalou no próprio peito. E só para a gente ter uma noção da escala disso, aquele pequeno reator no peito dele gera 3 gigawatts. Sabe o que isso significa? É mais energia do que a represa Hoover inteira, uma das maiores do mundo. Daria para abastecer uma cidade. E tudo isso cabendo na palma da mão. É inacreditável. Bom, com esse problema de energia resolvido, aí, meu amigo, as portas se abriram de vez. Com energia praticamente ilimitada, a ambição do Stark mudou. Não era mais sobre criar uma armadura, e sim ter a armadura certa para cada problema que aparecesse. Foi aí que começou a era da especialização. E o resultado? A famosa Legião de Ferro. Estamos falando de mais de 85 armaduras diferentes. E cada uma era uma ferramenta única, pensada nos mínimos detalhes para uma missão específica. Tinha armadura para ser invisível, para aguentar porrada, para fazer resgate e até para viajar para o espaço. E o desempenho desses trajes, nossa, disparou. A gente está falando de velocidades hipersônicas passando de Mach 10. Para ter uma ideia, isso é mais de 12 mil quilômetros por hora. É rápido bastante para dar a volta no planeta Terra em menos de 4 horas. Pensa nisso. Agora, uma de suas armas mais famosas, os repulsores, muita gente entende errado. Eles não são lasers, sabe, que queimam as coisas. Na verdade, são rajadas de energia de impacto. É força pura. É como levar um soco invisível com a potência de uma explosão de dinamite. E claro, né? Para problemas gigantescos, a solução tinha que ser na mesma escala. A Hulkbuster é o exemplo perfeito disso. Se a gente comparar a força dela com os maiores robôs que existem no mundo real, cara, ela é de 50 a 100 vezes mais forte. É outro patamar, uma verdadeira obra-prima da engenharia pesada. Mas a evolução não parou só no hardware, sabe? Em criar armaduras maiores e mais fortes. A fronteira final, o verdadeiro pulo do gato, foi apagar a linha que separava o homem da máquina. O jeito de controlar a armadura mudou completamente com o tempo. No comecinho, era uma coisa que ele vestia, cheia de botões, quase um videogame. Mas o objetivo final sempre foi muito mais ousado, fazer com que o traje se tornasse parte dele, uma extensão do corpo que obedecesse à velocidade do pensamento. O primeiro grande salto para isso acontecer foi o tal do soro extremis. Basicamente, ele conectou a armadura direto no sistema nervoso dele, e aí acabou o atraso. O tempo entre pensar, levanta o braço, e a armadura levantar o braço era zero. O traje se movia como se fosse o braço dele de verdade. É uma fusão biológica que está, sei lá, milênios à frente de qualquer interface cérebro-máquina que a gente tem hoje.
E o ponto final dessa fusão, o auge de tudo, foi a nanotecnologia. Com isso, a armadura deixou de ser um objeto. Ela virou matéria programável. Bilhões de partículas minúsculas que ficavam dentro do corpo dele formavam o traje em volta dele em segundos. A matéria, literalmente, se tornou uma extensão da vontade dele. Beleza, tudo isso é incrível, é ficção científica da melhor qualidade. Mas, e aí? Qual é o legado disso tudo para o nosso mundo, para o mundo real? Olha, o grande legado do Homem de Ferro é que ele sempre foi um tipo de espelho da tecnologia da sua época e, mais importante ainda, um espelho da nossa ambição. Toda essa jornada, mesmo sendo ficção, funciona como um mapa, uma inspiração, mostrando que o verdadeiro limite da tecnologia é a nossa própria imaginação. E essa inspiração não é só uma coisa abstrata, filosófica. As ideias que a gente vê nas histórias dele, exoesqueletos, interfaces que conectam cérebro e máquina, energia de fusão, inteligência artificial, tudo isso são exatamente as áreas que os cientistas e engenheiros do mundo real estão pesquisando agora, hoje. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta. De todas essas tecnologias malucas, desde o reator no peito até a nanotecnologia que forma a armadura do nada, qual delas você acha mais fascinante? Pensa aí. Gostou da nossa análise? Então já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve aqui no Aprende Aí e vem com a gente aprender mais.